gotta trust the path we take. Maybe there's an end I'm chasing after, or maybe I should keep my focus on today. Cause maybe all I want is just a step away. Where you go, Graça e paz, igreja. Boa noite àqueles que querem vir ainda. Deus é bom, amém? O tempo todo Deus é bom. Independente da situação que você possa estar enfrentando, vivendo, da realidade sua hoje, os seus olhos físicos estão vendo, Deus é bom. E no final vai dar tudo certo. Eu queria falar um pouquinho hoje. A palavra que Deus colocou no meu coração já há alguns dias. Na verdade, a gente tem nosso grupo ali em casa na terça-feira e eu falei alguma coisa a respeito da vida de José esses dias atrás aí, na questão relacionada ao ministério, né, ao cumprimento de propósitos. Mas eu quero estar falando um pouco sobre a vida de José hoje, mas algumas outras coisas importantes que Deus quer que eu esteja trazendo para a igreja. Desde quando eu falei sobre isso na nossa reunião, e eu sabia que Deus queria que eu entregasse uma palavra para a igreja a respeito disso, mas eu não sabia muito bem qual era o rumo, porque sou meio ao contrário do pastor Saul. O pastor Saul, ele falou que ele não gosta muito de dar tema para as pregações, né? Mas eu já gosto de dar tema. Mas Deus não me deu um tema para hoje, então eu não vou dar tema. Ainda bem que Deus não faz através de todos nós, né, de forma igual. A Bíblia fala que a diversidade de dons, ministérios e realizações. Talvez nós possamos fazer a mesma coisa dentro da igreja, o mesmo serviço, executar o mesmo serviço, mas as realizações elas são de formas diferentes. O pastor Denis é diferente do Saul, que é diferente de mim, que é diferente do Gilson, é diferente do Isaac. Então Deus usa cada um dentro da sua identidade, da forma como Deus nos chamou para ser usado nas suas mãos, amém? Então a palavra de Deus diz assim, pergunta para o seu irmão assim: você gosta de promessa, irmão? A palavra de Deus em João 16:33, Jesus fez uma promessa para nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Promessa ruim essa, não? Aparentemente uma promessa meio estranha, né? Ele garantiu para a gente que no mundo nós teríamos aflições, que era para a gente ter bom ânimo, porque nós venceríamos o mundo, porque Ele venceu também. Em Atos, capítulo 14, se você quiser abrir sua Bíblia aí, dá uma olhada comigo aí no versículo 21 e 22. Antes de entrar na história de José, eu queria estar trazendo alguns textos para você. Paulo, né, estava ali anunciando o Evangelho e fala assim no versículo 21: e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então Paulo ali estava fazendo o quê? Fortalecendo a fé da igreja, dos irmãos ali, exortando eles a permanecer firme na fé, porque, deixando claro, através de muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Então existe uma garantia, irmãos, de que nós, como cristãos, como os filhos de Deus, como servos do Senhor, nós vamos passar por muitas tribulações, porque é inevitável, né? Não tem como nós herdarmos o reino do céu sem passar por essas tribulações, porque através dessas tribulações a palavra de Deus diz que Deus produz a paciência, Ele produz a experiência e a perseverança. E o problema é que alguns de nós temos tropeçado
na questão da paciência. O salmista, no Salmo 40, ele fala: esperei pacientemente no Senhor, e Ele me tirou do charco de lodo, firmou os meus pés sobre a rocha. Ele estava falando de Jesus aí. Jesus, com paciência, Ele sofreu tudo que Ele sofreu. Ele teve paciência nos julgamentos ali diante de Herodes, né, que ele teve que aguentar as humilhações, né, as calúnias, a angústia no jardim de Getsemane, a incompreensão. Rejeitaram Ele, veio para o que era seu, os seus não receberam, sofreu rejeição. Falaram que Ele tinha demônio, né, sendo que Ele estava ali como Filho de Deus, liberando simplesmente a verdade. Então assim, Ele sofreu esse processo até chegar à cruz, morrer, aguardar os 3 dias, a ressurreição, para depois ser exaltado. Então Jesus, ele é um exemplo para nós, de um homem. A Bíblia fala que chama ele de homem de dores, que sabe o que é padecer, né? E a Bíblia fala também que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguições. Então, angústias, perseguições, aflições, tribulações, isso vem com o pacote todo. Quando você nasce de novo, você recebeu a Cristo, recebeu o Espírito Santo, e você recebeu o pacote. Uma garantia de que no mundo você teria aflições, porque através dessas aflições, dessas tribulações, que importa que cada um de nós vamos entrar no reino dos céus. Através de cada uma experiência dessa, quando ele fala que a tribulação produz paciência, e a paciência é a experiência. Quando você tem uma experiência com Deus dentro de uma tribulação, isso gera em você esperança. Por quê? Porque você conhece a Cristo dentro da tribulação. Então você começa a ter uma convicção de que algo no futuro te espera bom. Por quê? Porque você teve a experiência. Só que antes da experiência, nós temos que aprender a paciência. Agora, irmãos, por que nós precisamos aprender a lidar com o tempo e ter a paciência? Primeiro, porque é um fruto do Espírito, é uma característica do nosso Deus, é um atributo do nosso Deus. Nosso Deus é um Deus paciente. Prova disso é cada um de nós que estamos aqui. Ele teve tanta paciência que nós estamos aqui. Ele poderia ter nos destruído pela nossa vida de pecado, pela nossa história do passado, por muita coisa que nós, né, talvez já tenhamos cometido, né, contra o Senhor. Mas pela paciência, que é um atributo dele, ele não pode negar a si mesmo. É um fruto do Espírito a paciência. E principalmente porque a Bíblia diz em Eclesiastes que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do sol. Se há um tempo determinado para todo o propósito, significa que na nossa vida, tudo que vai acontecer, se você está vivendo uma vida piedosa em Cristo, ou seja, se você está com a sua vida em Cristo, se você está procurando viver uma vida dentro da vontade de Deus, andando segundo a vontade de Deus, se você estiver nele, vai existir um tempo para cada coisa acontecer na sua vida. E nós, como cristãos, nós precisamos discernir o que de Deus, o tempo e o modo. Ou seja, o que Ele quer fazer para esse tempo que você está vivendo, quando Ele quer fazer e como Ele quer fazer. Então, não tem como a gente não aprender, Deus não nos ensinar a paciência, porque dentro desse processo de haver um tempo determinado para cada coisa, nós vamos ter que esperar. Existem algumas situações na nossa vida que nós vamos ter que esperar. Ele vai estar soberanamente conduzindo a nossa vida diante de determinadas situações, e nessas situações, para que nós não sucumbamos na fé, assim como Paulo fala aqui, né? Nós seremos exortados a quê? A permanecer firmes, a ter paciência e a praticar a paciência, aprender a paciência, para que nós possamos
no tempo, no modo e naquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, ter esse discernimento e agir de acordo com o que o Espírito Santo está fazendo. Por exemplo, Deus tinha uma promessa para Abraão, que ele teria um filho, sim ou não? Deus, ele descumpriu a sua promessa? Ele falou e não cumpriu? Mas porém, no meio do processo, Abraão gerou um filho que foi uma obra da carne, sim ou não, Ismael? A gente vai ver na Bíblia várias situações onde homens de Deus, eles erraram, eles pecaram, eles sofreram consequências por questão de não discernir o tempo de Deus, o modo de Deus. Então a vida de José, eu queria que você abrisse agora em Gênesis 37, a gente vai entrar na história de José, porque José, ele foi um homem de Deus que, através da história dele, a palavra de Deus diz que tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então a história de José é uma história muito completa, rica em situações em que ele teve que passar até que Deus cumprisse o propósito dele, para vocês entenderem a soberania de Deus, que a gente vai falar um pouquinho mais lá no final. A primeira coisa que José, só para a gente recapitular a história de José, acredito que a maioria aqui já sabe, mas José, filho de Jacó, era o irmão, ali tinha seus irmãos. A Bíblia relata que ao todo eles eram 12 irmãos, e José ali, desde pequeno, 17 anos, o seu pai, a Bíblia fala que amava ele mais do que os seus irmãos. Quando você começa a observar os detalhes da história, ele era aquele irmão, sabe aquele irmão cagueta? Sabe aquela expressão cagueta? Seus pais mandavam seus irmãos, por exemplo, ir cuidar dos rebanhos, e aí mandava José ir fazer uma verificação se estava indo tudo bem com os rebanhos, e José trazia as más notícias para os seus pais. O seu pai, por amar ele mais do que os seus irmãos, tinha um carinho especial, e a Bíblia fala que é por causa que ele era filho da sua velhice, fez uma túnica talar comprida, Algumas pessoas dizem que essa túnica era colorida, era uma túnica que destacava José. Então por isso seus irmãos já o odiavam, pelo fato de ter ele ser o queridinho do papai, E aí a Bíblia fala que José teve 2 sonhos, Como vocês sabem, o sol, a lua, as 11 estrelas se prostrariam diante dele, que os feixes de trigo se dobrariam diante do feixe de trigo dele. E quando ele contou esse sonho para os seus irmãos odiaram ele ainda mais, porque entenderam que, perguntou até para ele, você está dizendo que você vai reinar sobre nós? Até o pai dele repreendeu ele com esse sonho. Você está querendo dizer que eu e minha mãe, os seus irmãos, vamos nos prostrar diante de você? Enfim, a Bíblia relata 2 sentimentos: ódio, que os irmãos dele começaram a sentir por ele, e ciúmes. Então José desde cedo já começou a ter que lidar com alguns problemas, com algumas situações, com algumas tribulações em família. Aí uma certa feita, ele estava ali, os irmãos dele estavam ali, cuidando das ovelhas de seu pai, e seu pai mandou ele verificar como que andava, o trabalho dos seus irmãos. Quando avistaram ele de longe, a Bíblia fala que eles tramaram contra ele para o matar. Entre eles combinaram de pegar José e matar. Nisso, Deus usa Rúben, livra José de não matar ele. Os irmãos dele lançam ele num poço, uma cisterna sem água.
Ao invés de matar, decidem vender eles para os midianitas, vender eles, né? Vender ele como escravo. Ele é vendido por 20 moedas de prata, se não me engano, a história fala, que era um preço estipulado por um escravo. Depois, mais tarde, se tornou 30 moedas de prata. Os midianitas compraram ele, e os midianitas venderam ele para Potifar, que era oficial de Faraó. Quando ele foi vendido para Potifar, Potifar colocou ele como escravo em sua casa, e ele começou a trabalhar na casa de Potifar. E na casa de Potifar, a Bíblia fala que Deus era com ele, e através de suas mãos ele começou a prosperar toda a casa de Potifar. Tudo que ele tocava na casa de Potifar ia. E Potifar, vendo isso, vendo que Deus era com ele, colocou ele para administrar todos os bens de Potifar. E num determinado momento, José, já como mordomo da casa, a mulher de Potifar coloca os olhos nele, porque a Bíblia fala que ele era bonito de aparência, ele era formoso, né? E ela começou a falar: deita-te comigo, deita-te comigo. E ele fugia dela. José é um exemplo que diz as cartas de Paulo, né, em Tessalonicenses e Coríntios, né, para os jovens fugir das paixões da mocidade. E ele é um exemplo disso, do que é fugir das paixões da mocidade e fugir da prostituição. José, mesmo não cedendo às tentações que eram grandes ali, a Bíblia fala que em determinado momento ele estava sozinho na casa, ela estava sozinha, não havia mais ninguém. Ela tentou agarrar ele, né? Tentou fazer com que ele se deitasse com ela. Ele saiu fugindo, correu dela, né? E ela ficou com o manto dele lá na mão. Enfim, ela mentiu para o marido dela, Potifar, falou que ele, na verdade, é ele que estava tentando dar em cima dela, né? Estou falando com as minhas palavras, tá, irmãos? Potifar, de forma injusta, coloca José no cárcere. José no cárcere, Deus começa a abençoar José no cárcere. Ele começa a ser próspero no cárcere. De repente ele é promovido a chefe dos carcereiros, dos prisioneiros ali. O carcereiro, vendo que Deus era com ele, colocou ele como chefe do cárcere. E Deus prosperava José no cárcere. De repente no cárcere apareceu um copeiro e um padeiro que tinha sido lançado lá na prisão por ter criado problemas lá para Faraó. E Deus dá a revelação de um sonho que o copeiro e o padeiro tiveram, né, como vocês lembram. E da mesma forma como José falou que em 3 dias o copeiro seria restabelecido ao palácio real e o padeiro, né, seria morto e a sua carne seria comida pelas aves, assim sucedeu. E José falou para ele assim: ó, quando você for restabelecido lá, lembra-te de mim, né? Enfim, o copeiro foi restabelecido, o padeiro foi morto. O copeiro se esqueceu de José e ele ficou por mais 2 anos na prisão, até que Faraó teve um sonho que viriam, né, 7 vacas magras, depois 7 vacas gordas, né? Que as vacas gordas comeriam as magras, 7 espigas, né, de milho cheias, 7 mirradas, que as cheias comeriam as mirradas. Enfim, o Faraó teve esse sonho, ele se perturbou, ninguém conseguia trazer uma revelação, um entendimento a respeito desse sonho. E aí foi quando chegou o tempo de José. Foi quando o copeiro falou assim: ó, conheci o José lá no cárcere. Eu tive um sonho e ele revelou o meu sonho da forma como revelou, aconteceu. Faraó mandou chamar ele imediatamente, contou o sonho para José. José deu a revelação do sonho, e pelo nível de revelação e sabedoria que José trouxe ali para Faraó, Faraó pegou José, estabeleceu ele como governador e deu autoridade dele sobre toda a terra do Egito. Só para a gente relembrar a história. Então eu queria só mostrar alguns versículos para vocês.
Gênesis 37, versículo 8. Eu vou passar bem rápido, tá, irmãos? Versículo 3. Tenha um pouco de paciência, irmãos. Versículo 3 fala assim: Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais a todos eles, odiaram e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Agora vai para o versículo 11. Então ele teve que aprender cedo a lidar com ódio de pessoas próximas. Versículo 11 fala assim: seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Ele teve que aprender a lidar com inveja já cedo, com 17 anos. No versículo 18, conforme eu contei a história para vocês, e viram de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem, e disseram um ao outro: eis, lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-nos e lancemos numa dessas covas, e teremos uma fera o comeu, e veremos que será os seus sonhos. Traição. No 37, 24, um pouquinho para frente, e tomaram e lançaram na cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. Solidão e total dependência de Deus. Ele na cabeça dele, ele ia ser morto, irmãos, porque eles iam matar ele. Só não mataram porque Deus, através de Rúben, proveu o livramento. Mas aqui ele estava jogado dentro de um poço. Na cabeça dele, eu creio que ele imaginava que ele ia ser morto. Não havia esperança para ele. Total desprezo e rejeição da sua família. A sua família, os seus irmãos o rejeitaram, o venderam como escravo, né? Algo que ele sofreu logo cedo. E a separação dos seus pais. Imagina a dor de José, irmãos. 17 anos, praticamente. A Bíblia fala que os irmãos, como odiavam José, já não falavam com ele pacificamente. Ele não tinha uma família. Ele praticamente não tinha uma família. Ele tinha um pai que o amava demais, mas os seus irmãos não falavam com ele pacificamente. E ele foi separado do pai dele com 17 anos. Ele teve que lidar com a separação dos pais cedo. Quando ele foi vendido e foi parar na casa de Potifar, no Gênesis 39, versículo 1 e 2, você vai ver isso. Ele aprendeu a lidar com a humildade. Ele começou como escravo. Escravo, ele era a menor, vamos dizer assim, a função menos indigna, vamos dizer assim, que existia naquela época. Quando ele foi vendido ali, então José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, estava na casa de seu senhor egípcio. Então ele aprendeu a humildade, iniciando ali como escravo. Quando Potifar viu que Deus era com José, começou a administrar, colocar os bens para que José administrava. E ele já não sabia mais nada o que acontecia na casa dele, porque tudo estava sob o governo de José. Então José ali começou a aprender a administrar bens materiais. Deus começou a trabalhar com José e começou a colocar bens materiais na mão dele. Versículo 5 e 6 você vai ver isso. Algo que José começou a ter que aprender também cedo. Depois no versículo, quando ele foi injustiçado, lançado no cárcere, sem ter feito nada com a mulher de Potifar, ele teve que começar a aprender a lidar com a injustiça. Porque ele foi vendido foi lançado no cárcere sem ter feito nada, fazendo só o bem. Pelo contrário, quando ela tentou agarrar ele, a gente vai ver isso aqui no Gênesis 39, 20. Olha só
homem. Versículo 9 antes fala assim, ó, ela tentando ele, né? Ninguém é maior do que eu nesta casa. José disse para a mulher de Potifar: e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele entendia, irmãos, que Potifar era uma autoridade estabelecida por Deus na vida dele, que se ele estivesse pecando contra a autoridade, ele estaria pecando contra o próprio Deus. Você, quando olha para essa história, quando você vê esse trecho da vida de José, a gente lembra de quem? Adão no jardim do Éden. Todas as árvores você pode comer, de toda árvore você pode comer, menos do conhecimento do bem e do mal. José também, tudo foi dado, somente a minha mulher você não vai tomar. E José fala aqui, ó: como cometeria eu tamanho pecado contra Deus? Por isso que José é um tipo de Cristo. Na tipologia, na palavra de Deus, José, a história de José estava apontando para Cristo. José sofreu rejeição, foi tentado, foi humilhado, foi vendido como escravo. José, ele teve que depois, lá no cárcere, quando ele revela o sonho para o copeiro, a palavra de Deus diz que ele ficou por 2 anos lá esquecido, porque ele se esqueceu dele. Em Gênesis 40, né, de 1 a 15, né, Gênesis 40, de 1 a 15, 23, vocês vão ver isso, que ele teve que lidar com a decepção. Ele colocou uma expectativa no homem, de que talvez o homem seria um instrumento de Deus para tirar ele daquele cárcere, como ele deu a interpretação para aquele homem, porém ele se frustrou também. Depois, Gênesis 41, 16, um pouquinho mais para frente aí, quando o faraó chamou ele para interpretar o sonho, ele disse assim, ó: a interpretação do sonho não está em mim, mas o Senhor vai dar, né, vai ser favorável ao faraó. Ele poderia muito bem ter roubado a glória para ele. Olha a sabedoria com que ele falou ali com o faraó, né? Porque o faraó chamou ele para interpretar o sonho, e ele tinha o dom de interpretação, ele já tinha interpretações, mas ele ao mesmo tempo ele foi usado, porque ele estava diante de um faraó. Ele não sabia se Deus ia dar a interpretação, mas ele falou para o faraó: não, isso não está em mim. Ele não roubou, na verdade, a glória de Deus. E ele ao mesmo tempo ele foi ousado, né? Ele foi intrépido. Deixa eu mandar uma quinta na base. No versículo 51 do mesmo capítulo 41, a gente vai ver o seguinte. Deixa eu botar aqui na base. Depois, quando ele assumiu o trono, passou os 7 anos, né, onde houve abundância no Egito, e chegou os 7 anos de escassez. Foi o tempo em que ele teve que se encontrar com a sua família novamente. Uma família que ele estava sem ver aproximadamente 20 anos, porque eram os 13 anos que ele estava no Egito, depois mais 7 anos de fome, de abundância que se passaram, e um pouquinho tempo depois eles necessitaram de alimentos. Então a família de José veio, né, até o Egito para buscar mantimento. E você vê que ele colocou o nome de um dos filhos dele, né, depois que Deus colocou ele como governador. Ele teve um filho e chamou ele, colocou o nome dele de primogênito de Manassés, porque disse: Deus me
fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa do meu pai. Ou seja, Deus curou ele. Em todo esse processo, Deus estava ensinando, Deus estava curando ele, Deus estava mudando ele, preparando ele para que ele pudesse novamente receber a sua família. Quando ele recebeu, né, a família dele, que veio ao Egito procurar alimento, em Gênesis 42, versículo 7, um pouquinho para frente, ele fala assim, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou-lhes asperamente, e disse-lhes: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. Fazia 20 anos que ele não via os filhos, os irmãos dele, no caso, os outros filhos de seu pai. E quando ele viu, ele teve uma estrutura emocional tão grande. Talvez a gente passe pelo texto e não consiga perceber isso, mas ele teve uma estrutura emocional muito grande, irmãos, porque todo o sentimento, né, rejeição, venderam ele como escravo, 20 anos longe da família, ele conseguiu, na verdade, ele se manter, controlar sua alma, ele conseguiu governar sua alma naquele momento ali. Então, nesse processo, ele aprendeu a lidar com as emoções, com a sua alma. Agora no versículo 43, 16, um pouco mais para frente aí, deixa eu também mandar na voz. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leva esses homens à casa e mata reses, e prepara tudo, porque esses homens comerão comigo ao meio-dia. Ele tinha aprendido, irmãos, nesse processo todo, a perdoar, a lidar com os inimigos e com os que nos perseguem, fazer bem aos que fazem mal. Na verdade, o que ele fez aos que venderam ele? Ele deu de comer. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, disse Jesus. Nesse processo todo, Deus estava trabalhando com ele, para que ele aprendesse a abençoar aqueles que fizeram mal para ele, a perdoar. Gênesis 45, um pouquinho para frente, versículo 4 e 5. 45, 4 e 5. Foi quando ele se revelou aos seus irmãos como sendo o José, o irmão deles, que eles tinham vendido. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese a vossos olhos por me haver vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Percebe, irmãos? Agora ele tinha poder para fazer o que ele quisesse com aqueles que tinham vendido ele. Mas só que nesse processo todo ele aprendeu a reconhecer Deus em todos os seus caminhos. Ele reconheceu, na verdade, que tudo aquilo que ele passou não foi por causa dos irmãos dele. Eu já vi pregadores falar assim: irmãos, cuidado com a sua boca, fica contando o seu sonho para os outros aí, e as pessoas são invejosas e tal, vão lançar o seu num poço e tal. Eu já vi várias pregações. Irmãos, ele tinha que contar o sonho. Cada processo na vida de José, cada pessoa na vida de José, cada lugar que ele teve que estar, tudo era um propósito, tudo foi determinado por Deus. José, ele não estava numa vida de pecado. Eu não estou falando de uma vida de pecado, irmãos, que o pecado mata, como o pastor falou aqui. O pecado, ele nos tira do propósito, do melhor de Deus. Mas se você tiver com a sua vida em Deus, todas as pessoas que estão ao seu redor, até as situações que estão gerando tribulação na sua vida, pessoas, lugares, situações, tudo isso está colaborando para o seu bem, para o propósito que Deus deseja cumprir na sua vida. Você vê, um poço, midianitas, Potifar, mulher de Potifar, carcereiro, um copeiro, um padeiro e um faraó. Todos foram usados. A inveja de seus irmãos foi usada.
Deus permitiu, Deus sabia que os irmãos dele eram invejosos. Por que Deus deu o sonho para José? Sabia que ele era um boca aberta, e sabia que os irmãos eram invejosos, mas Deus queria que ele contasse, porque fazia parte do processo. Ele não ia chegar a ter uma maturidade para se tornar um governador e tratar a família dele como ele tratou quando ele se tornou um governador, se ele tivesse passado por todos esses processos na vida dele. A verdade é que a autoridade que ele recebeu no final da história, vocês sabem, o faraó deu até um anel de sinete para ele, para que ele pudesse assinar os documentos e fazer o que ele quisesse. Na verdade, ele poderia governar do jeito que ele quisesse. O faraó falou assim: eu sou maior que você só por questão do trono, mas no Egito ninguém entra ou sai sem a sua autorização. E deu toda a autoridade para ele, deu um anel para ele, sinete. A verdade é que nós não vamos chegar nesse nível de autoridade sem antes aprender a lidar com cada uma dessas situações que José aprendeu. Alguns de nós estamos enroscados em algumas situações dessa que eu citei para vocês. Talvez você ainda não sabe lidar com a inveja, você não sabe lidar com o ódio, você não sabe lidar com lugares que Deus está permitindo você ser colocado, né? Que você não entende, você não sabe lidar com a justiça, você age com a justiça própria, querendo que Deus faça justiça, você não se entrega àquele que faz justiça e julga corretamente, você quer fazer justiça com as suas próprias mãos. Quando surge uma oportunidade de você fazer o bem para aquele que está te perseguindo, você age na mesma moeda, você dá o troco. Você ainda não sabe administrar bens materiais. Quando ele se tornou o chefe do cárcere, Deus estava ensinando ele a gerenciar pessoas. Talvez você não saiba ainda gerenciar pessoas. Talvez ainda você não saiba lidar com pessoas. Talvez eu não saiba lidar com essas coisas que eu estou falando. Talvez você está paralisado em sofrimentos e traumas do passado. E talvez você não consegue reconhecer Deus em todos os seus caminhos. Agrada-te o Senhor e Ele satisfará os desejos. Reconhece-o em todos os seus caminhos. Para nós, irmãos, que estamos em Cristo, tudo está colaborando para o nosso bem. Talvez nós não estamos sabendo esperar. Espera com paciência no Senhor. Espera com paciência. Espera com paciência. As tribulações, elas nos preparam para ser salvadores na terra. Você já agradeceu a Deus pela vida de José? Você sabia que você só está aqui por causa de José, por causa dessa história? Vou te mostrar uma palavra. Quando você continua no no capítulo 45 e no versículo 7, isso eu descobri hoje. Eu já tinha lido esse texto várias vezes. Hoje o Espírito Santo, isso foi algo que ele me mostrou, que eu nunca tinha parado para prestar atenção. O versículo 7 fala assim: pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Agora vai na genealogia de Cristo, Mateus capítulo 1.
Você observou aí que Deus enviou ele, José, adiante deles para o Egito, com toda essa experiência, com toda essa situação aí, permitiu na vida de José, para que a sucessão da família dele fosse preservada, porque a sucessão dele, quando você lê aí no capítulo 3, versículo 3, Mateus 1, versículo 2, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E aí quando você vai, chega no versículo 16, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. A família de José, ela estava na genealogia de Cristo. Eles não poderiam morrer, irmãos. Se José tivesse falhado na sua missão, eu não sei qual seria a história, mas 13 anos depois sua família ia morrer, porque a fome viria de qualquer jeito. A fome viria. E José, por ser um homem íntegro, reto, se desviou do mal, enfim, foi próspero no meio da aflição dele ali, obedeceu, viveu uma vida aí que você não encontra na vida de José murmuração, você não encontra na vida de José ele querendo fazer justiça própria, você não encontra nada que pudesse comprometer o caráter de José durante toda a sua trajetória. Ele revoltado com Deus, ele desesperançoso, né? Você não encontra nenhum relato. Por isso que ele é um tipo de Cristo. Como uma ovelha muda foi levado ao matador. Ele não respondia àqueles que, né, afrontavam ele. Ele foi como uma ovelha muda. Ele simplesmente obedeceu porque ele tinha em vista nós. Nós fomos salvos, estamos aqui vivos por causa de Cristo, por causa da obediência, por causa que Cristo cumpriu a vontade do Pai. E José também. Ele sem saber, nem imaginava esse propósito que Deus tinha na vida dele era tão grande. Porque se Cristo não tivesse vindo, irmãos, nós não teríamos Salvador. Eu não sei qual seria a história, mas ele fazia parte, a família de José fazia parte da genealogia de Cristo. Deus tinha que preservar a genealogia, porque é dessa genealogia que nasceria o Cristo. Deixa eu levantar a nossa. No final de tudo, você vê que ele fez, a gente não vai entrar em detalhes aqui, por questão do tempo. Você pode ler depois a história, talvez você até saiba, com bastante detalhes, você lembra. Você vai lembrar que antes dele se revelar para os seus irmãos, quando eles foram em busca de alimento no Egito, José, ele trabalhou com os seus irmãos e fez alguns testes com eles, para saber se eles haviam mudado ou não, se eles continuavam ainda abandonando, né, rejeitando e fazendo como da mesma forma como fizeram com ele. Vocês sabem da história, né, que ele mandou chamar Rubem, que era o filho mais novo. Rubem não, Benjamim, desculpa, Rubem não, Benjamim. Ele mandou chamar Benjamim, que era o seu filho mais novo, e ele armou ali uma situação para que na verdade Benjamim ficasse preso. E aí ele viu que, né, os seus irmãos ali falaram, não, um dos seus irmãos falou, não, eu fico, contou a história do passado ter acontecido com eles, que o pai sofria muito por causa da ausência já do José, que o pai não aguentaria ir descer a sepultura de tanta tristeza se perdesse um outro filho, né? Então, enfim, através desse teste que José fez com eles ali, José viu que na verdade eles haviam mudado. Então, nesse processo todo, Deus trabalhou com a família de José também. Você vai ver que, né, os irmãos dele estavam mudados. Os irmãos deles, quando ele se revela para os irmãos dele, ele já tinha visto que a família dele, os irmãos dele já não estavam agindo mais da mesma forma como agiram quando venderam ele para o Egito. Então Deus trabalhou nesse tempo todo. O que
o que eu queria dizer para vocês é que não basta, irmãos, a gente conhecer a história de José. A gente precisa praticar. A gente precisa praticar aquilo que está inserido nessa história. A gente precisa aprender como ele, na verdade, né? Ser pessoas que dão fruto, mesmo vivendo todo tipo de tribulação que a gente possa estar vivendo, mesmo não entendendo o nosso caminho, mesmo não compreendendo o que Deus está fazendo, porque o nosso Deus é soberano. Nós precisamos, irmão, ser como José, pessoas íntegras, pessoas que saibam respeitar as autoridades, pessoas que temam a Deus. Como o pastor falou aqui no início, temor, ele não fez por temor. Se ele tivesse pecado, adulterado com a mulher de Potifar, qual seria o final da história dele? Ele não teria se tornado governador, irmãos. Eu te garanto que ele não teria se tornado governador. Deus estava testando José, Deus estava permitindo José ser testado. Ele foi testado em todas as coisas, ele foi aprovado. Nós não podemos só conhecer a história de José, nós temos que ser aprovados por Deus. Tudo que eu e você estamos passando, do ponto de vista de tribulação, é para nos aperfeiçoar, para nos provar, para nos aprovar, para que Deus possa nos abençoar, nos levar no propósito, no destino que Ele tem para a nossa vida. Então, a palavra de Deus hoje para nós é uma exortação a você perseverar, a você permanecer firme, independente do que você está passando, entendeu? Assim como Paulo estava exortando ali, eu libero essa palavra sobre você. Permanece firme, permanece constante, em tudo dê graças, porque essa é a vontade de Deus dentro dessa tribulação. Porque Deus está te guiando por um caminho e você não vai compreender o caminho de Deus. Eu falei em casa que o nosso ministério, né, ele é determinado pelos propósitos que Deus tem na nossa vida. E muitas vezes no nosso ministério nós não vamos ver com os nossos olhos físicos o que Deus vai realizar. Os profetas profetizaram a respeito de Jesus 600, 700, 1000 anos antes de Jesus vir à terra. E eles não viram. Eles estavam exercendo seus ministérios, estavam sendo usados por Deus, talvez sendo mal compreendidos, tendo sido como loucos, as pessoas tratando eles como loucos, que estavam profetizando a respeito do Messias que iria vir, mas eles não viram com os olhos dele. Então tem coisas na nossa vida, até mesmo no nosso ministério, que nós não vamos ver com nossos olhos. Tem coisas que nós vamos ver aqui na terra com nossos olhos. Tem coisas que Deus vai fazer através de nós que nós não vamos ver. Então, por isso que nós não podemos andar por vista. Nós temos que andar por aquilo que nós cremos. E quem anda pela fé é daqueles que não retrocedem. Daqueles que colocam a mão no arado não retrocedem. Aqueles que retrocedem, a Bíblia diz que retrocedem para a perdição. Agora, por que Deus está permitindo todas as tribulações na nossa vida? Porque Ele está criando em nós o quê? Perseverança. Uma pessoa perseverante, ela não para nunca. Uma pessoa paciente, uma pessoa que passou por experiência, uma pessoa que tem perseverança, ela não vai parar nunca. Nada vai parar ela no processo. Seja o que se levantar na sua vida, nada vai te parar. Então Deus está nos levando nesse processo de maturidade. Deus não vai cumprir os propósitos dele enquanto nós não estivermos maduros o suficiente, irmãos. O nosso ministério, ele está relacionado totalmente com a nossa maturidade. Deus não vai entregar algo na sua mão se você não estiver maduro para administrar, irmãos. José, ele foi treinado, ele foi amadurecido, ele foi forjado, irmãos. Então, se você tem em vista algo, eu quero as coisas de Deus para minha vida, eu quero o melhor de Deus, eu quero ser usado grandiosamente em nome de Deus.
Eu quero ser um salvador, um tipo de salvador que vai livrar muitos da morte. Não desfalece nas suas tribulações, porque são elas que estão te preparando para isso. Sabe, Paulo, ele tinha essa preocupação constante nas suas cartas. Ele, como apóstolo, ele se preocupava com o fundamento nas igrejas, que as pessoas não saíssem do fundamento que era Cristo, e não se perdessem realmente em doutrinas humanas e doutrina de demônios. Então o apóstolo Paulo, como ele era um apóstolo, ele se preocupava em cuidar das igrejas, na questão de conservar as igrejas na doutrina, na sã doutrina, vivendo dentro da sã doutrina. E Paulo, ele fala isso em um versículo. Ele fala, quando ele está exortando os irmãos a permanecer na fé, ele fala assim: porque eu temo que o tentador venha e tire vocês desse lugar. Algumas pessoas têm padecido situações, tribulações, e por não discernir o tempo, o modo e o que Deus está fazendo, chegando na base, tem ouvido a voz do tentador. Parece que nada está acontecendo, parece que Deus não está fazendo, parece que Deus não está no controle, parece que Deus perdeu o controle de tudo, Ele não é soberano, parece que Deus não me ama. Sendo que a base de toda essa história aqui é o amor. Ele estava preservando vidas. Chegando na base, todo mundo ia morrer dentro de 13, 20 anos, vamos pôr depois de 7 anos de abundância do Egito, no máximo 20 anos, todo mundo ia começar a morrer. Chegando na base, o amor de Cristo é derramado em nossos corações. Dentro da situação que você está passando, o amor de Cristo é derramado nos nossos corações. O amor de Cristo está com você. Ele está com você. Ele está com você. Ele está caminhando com você. Ele fez José achar graça diante dos homens no cárcere, na casa de Potifar como escravo, e diante de Faraó. Ele vai fazer você achar graça diante dos homens nessa situação que você está vivendo. Todas as pessoas que estão relacionadas aos problemas que você está enfrentando, Deus vai fazer você achar graça se for necessário. E Deus vai colocar as pessoas certas na sua vida para te levar e te conduzir no destino que Ele tem para sua vida. Deixa eu me matar na paz. Isso é o que Deus está dizendo para você hoje, igreja. Tenha paciência. Tenha paciência. Tenha paciência. Eu estou ensinando vocês paciência. Assim diz o Senhor, eu estou ensinando paciência. Vocês vão se tornar igual a mim, diz o Senhor. Longânimos, longanimidade, fruto do Espírito, que é a mesma coisa que paciência. Agora, o tempo e o modo é meu, diz o Senhor. O tempo e o modo é meu, diz o Senhor. Como eu vou fazer? Eu sei, diz o Senhor. Quando eu vou fazer? Eu sei. O papel de vocês é esperar com paciência. Tudo vai dar certo, irmãos. Tudo vai dar certo. Porque Ele está conosco. Ele está em nós. Mas se Ele venceu, nós vencemos com Ele. Amém, irmãos? Fiquem em pé, vamos orar e finalizar. Feche teus olhos. Senhor, eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor é bom, Pai. Porque o Senhor é fiel.
perder o controle de nada na nossa vida. E o Senhor nos conduz por uns caminhos estranhos aos nossos olhos. Mas aos seus olhos não tem nada de estranho. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos, os seus caminhos são mais altos que os nossos pensamentos, nossos caminhos. Como vamos compreender, Senhor, os teus caminhos, se eles são muito mais altos? Em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Como nós vamos compreender a tua sabedoria, o teu conhecimento, a profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento, do saber de Deus? Quão insondáveis são os teus pensamentos. Por isso, Senhor, nós te damos graça. Nós te damos graça, Senhor, diante das tribulações, diante das angústias, diante das perseguições, diante das fraquezas. Porque nós, quando somos fracos, então nós somos fortes, porque o teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza, diz a tua palavra. Nos ensina, Espírito Santo, mesmo. A tua palavra diz que o Senhor nos ensinaria todas as coisas. Nos ensina a ser pacientes na tribulação. Porque nós queremos aprender para a paciência. Nós queremos ter experiência, Senhor. Porque nós queremos ser pessoas cheias de esperança, cheias de fé, cheias de convicção, Pai.